volta com o terceiro e último bloco do Amazônia Mulher. Hoje nós estamos conversando sobre violência obstétrica e a minha convidada é a doutora Ana Cláudia Rolim. Nós já conversamos bastante aqui no primeiro e segundo bloco. Nesse terceiro bloco, quero continuar falando sobre esse assunto com a doutora. Já me deu nervoso, viu, doutora, aí no primeiro e segundo bloco, saber que tantas mulheres aqui em Manaus, no Brasil como um todo, passam por violência obstétrica, às vezes nem sabem o que é a violência obstétrica, mas a Amazônia Mulher está aqui para esclarecer esse assunto. Doutora, o Brasil é campeão de operações cesarianas, né? É considerado como violência obstétrica também o médico de repente fazer uma cesariana sem o consentimento da mãe, ali na hora daquela agonia de ter o bebê, na hora da dor, e falou, olha, você vai precisar fazer uma cesariana ali naquela hora. Como é que a mãe pode saber? Como é que a mãe pode saber, será que eu precisava fazer mesmo uma cesariana? Porque na hora da agonia, nós que somos mães sabemos, né? Doutor, faça, eu só quero meu filho, eu só quero ver minha filha viva. Fala um pouquinho sobre esse assunto com a gente, doutora. A cesariana, ela é uma cirurgia. Como toda cirurgia tem seus riscos, mas tem suas indicações. A cesariana, ela salva vidas. Mas há realmente como você saber quando é necessário a cesárea. O que acontece no Brasil é que em torno de 48% na rede pública dos partos são normais e o restante são de partos cesáreos. E na rede particular é de 89% o número de cesáreas. E há risco, sim. O risco durante a parte cesárea é de ter complicações. A criança, ela sai estéril do útero da mãe e ela vai ser colonizada por bactérias do hospital. Já existem estudos que dizem que essa criança vai ter mais predisposições a doenças metabólicas, como asma, a parte toda de pressão arterial alterada, toda a parte metabólica. Ela pode ter mais chances de ser diabética, ser hipertensa, ter problemas cardiovasculares e também ter dislipidemias. Então, tudo que está relacionado ao parto cesárea, também você tem que ver que ele é importante quando bem orientado, quando há necessidade. Mas há também uma questão da morbidade. A criança tem mais chances de ter problemas respiratórios leves, graves, né? Se a criança ela for dentro do período normal, né, que é a partir de 38 semanas, e ela de repente for feito um parto cesáreo desnecessário, ela vai ter uma chance maior de ter morbidades respiratórias e vir até ter infecções e também vir ao óbito. É muito mais comum em mulheres que têm também parto cesáreo ter infecções e chegar ao óbito. Uma das questões que não são faladas é a mortalidade materna e infantil das mulheres que são submetidas ao parto cesáreo. Infelizmente é uma realidade e esses dados são subestimados e pouco se fala. Se se fala pouco da violência obstétrica, menos ainda da mortalidade materna devido às intercorrências desnecessárias durante o parto. Gente, esse assunto é muito velado. Olha, quem já foi mãe aí que está nos assistindo, que teve oportunidade de ir até uma maternidade, acompanhar uma grávida, sabe o quanto essas mulheres sofrem. Eu já vi, doutora, as mulheres falar, eu estou tendo meu filho sai coroando e a mulher ainda está sendo levada de cadeira de rodas para a sala de parto. Gente, que absurdo isso. Olha, tem uma pergunta, partir para a pergunta aqui do Facebook, da Rosana Moura. Ela pergunta assim: impedir ou retardar o contato do bebê com a mulher após o parto. Impedir o alojamento da mãe com o bebê, levando o recém-nascido logo para o berçário, sem nenhuma necessidade médica, apenas por conveniência da instituição. Podemos dizer que isso é uma violência obstétrica? Isso é violência obstétrica. A Organização Mundial de Saúde preconiza as boas práticas. Então, assim que o bebê nasce, ele tem que ser colocado em contato pele a pele com a mãe, para ele sentir o acolhimento na hora do parto. O que você mais precisa quando você está recebendo seu filho? Aumentar esse vínculo. Então, esse distanciamento, ele impede também esse vínculo da mãe com o filho. Amamentar na primeira hora. Infelizmente, as mulheres, né, são deixadas de lado e levam as crianças para fazer uma série de procedimentos desnecessários,
como a aspiração das vias aéreas, a aspiração gástrica, ministrar oxigênio, dar banho em criança, medir. Se a criança nasceu bem, ela tem que ser bem recebida por essa família, por essa mãe, que a partir daquele momento ela está formando aquela família. O pai tem que estar próximo, o seu companheiro, a pessoa que você, né, confia. A mãe tem que tocar seu bebê, ele vai ser colonizado pelas bactérias da mãe e não vai ter uma série de doenças, vai proteger ele futuramente. Então, a questão da saúde infantil também está relacionada à via de parto. Então, vocês têm que saber que essa violência ocorre e a gente não sabe nem como, né, se direcionar a equipe. Por que meu bebê foi levado para o berçário? Se ele está bem. O meu filho, eu peguei meu filho 4 horas depois. Eu sofri uma violência obstétrica velada, eu sou da área de saúde, né? Infelizmente eu não tinha as informações. Quando o meu médico falou que eu não poderia fazer o parto, que eu conversei desde o princípio com ele, que eu queria um parto normal. Quando ele disse que não faria o meu parto, porque para ele só, como era pelo plano de saúde, ele só faria se fosse parto cesárea. E se eu quisesse o parto normal, que ele iria me encaminhar à rede pública. Uma pessoa que eu confiei durante 9 meses, aquela vida que eu estava esperando, né, depois de tantos anos de expectativa para engravidar, 9 anos praticamente, e eu ia arriscar, se a pessoa que eu confiava, que eu, né, entreguei aquele momento da minha gestação, disse que eu não poderia, o que eu iria falar? Eu me submeti a uma cesárea que, infelizmente, só posteriormente eu vim saber que eu poderia ter feito uma outra via de parto, eu poderia ter tido meu filho nos braços na primeira hora e amamentado. Eu fiquei no corredor, eu só recebi, o meu filho foi medido, aspirado, desnecessariamente, porque o Apgar dele, que é aquela questão da nota que se dá quando o bebê nasce, para saber se ele nasceu bem, a nota dele foi ótima, foi nota 8. Então, não tinha por que me afastar, né? Quebrar esse vínculo nesse momento com meu filho. Com certeza. E agora, como as mulheres ficaram muito mais informadas. Obrigada, tá, doutora? Muito obrigada a vocês. Seja sempre bem-vinda. Vamos marcar nosso próximo encontro para continuar esse bate-papo, claro, aí, viu? Tem muito ainda assunto que a gente pode esclarecer as mulheres. Olha, eu quero agradecer a todas vocês de casa também pela companhia. Foram esclarecidas aí a respeito desse assunto? Tiraram algumas dúvidas? Pois é, a doutora já deixou o número dela, você pode ir lá no Facebook do Amazônia Mulher também para tirar outras dúvidas. Quero agradecer a toda a equipe da Bodega da Vila, viu, que nos recepcionaram super bem nesse espaço aqui maravilhoso. Beijão para vocês, eu vou continuar aqui tomar o meu suquinho com a doutora. Beijão.